negro, de receber da família. Uma coisa só que eu queria te perguntar, Zoe, que é uma coisa que sempre me perguntam, eu explico, mas eu queria ouvir de você. Sempre falam assim, mas em Cuba nenhuma criança passa fome, né? Tá cheio de comunista que fala isso, Manuela Dávila, Boulos, dentre outros, assim, não, nenhuma... Tem uma frase do Fidel, se não me engano, tem não sei quantas milhões de pessoas passando fome, de crianças passando fome no mundo, mas nenhuma é cubana. E eu coloquei no meu curso uma entrevista da Ione Sanches. A Zoe quase caiu pra trás da cadeira, tanto que ela virou os olhos. Assim. Não, eu fiz... faz 2 semanas que eu fiz umas 3 lives sobre isso, de relatos de mães cubanas, e vídeo e tudo, chorando, falando, pelo amor de Deus, meu filho tá morrendo de fome. Então vamos no complementar. YouTube, tem no meu YouTube, isso. Vamos complementar isso. E aí eu vi só pra terminar, eu vi uma entrevista que eu coloquei no meu curso, da Ione Sanches, falando no Roda Viva sobre isso. Ela falando, olha, mas a segurança alimentar em Cuba, ela não existe. Você não tem tudo que você consegue. Então, assim, estão dizendo que nenhuma passa fome. Talvez seja verdade, mas existe um limiar. Comendo, né? Não, então tem um limiar de tipo assim, olha, tem uma refeição por dia. Qual é a classificação de fome? Exato. Então, assim, tem uma refeição por dia, então já não passa mais fome. Não, mas a isso aí insegurança. não é passar fome. A insegurança alimentar de Cuba e os dados são maquiados. Com a nutrição, né? Pra não ser gorda, criança. Manter vivo, é só isso, né? O governo cubano ele vai mudar o slogan pra tem tantos obesos no mundo, mas nenhum em Cuba. Exato. Mas não pode falar que é gordofobia. Não pode falar. Mas o que eu ia complementar na sua pergunta pra Zoe é que, além dessa parte de alimentação, o que chegou é verdade que 100% da população é alfabetizada? É verdade que a saúde em Cuba é maravilhosa? E aí, sobre esses pontos, né? Alimentação, saúde, educação, como é que é? Educação, vamos começar pela educação, né? Realmente, lá, as pessoas recebem ensino, são alfabetizadas. Só que, assim, é uma educação que é o que eu falei, não te ensina a pensar, te ensina a obedecer. Então, tudo que você lê, estuda, é só marxismo, comunismo, te deixa paranoico, porque desde criança que Estados Unidos vai invadir Cuba e que temos que nos preparar para a guerra, e que Fidel salvou Cuba, e que Cuba antes as crianças ficavam na rua passando fome, não tinha comida. Exatamente. É o resumo do livro. Exatamente. Então é isso que a gente aprende, sabe? É só comunismo. Eu não tinha informação de fora do mundo, sabe? Que qualidade é essa de educação? Que qualidade? Uma vez a professora incitou ódio contra mim, pra me chamarem de contra-revolucionária, porque eu não concordei com uma coisa que ela disse, porque eu falei que eu não queria dar o dinheiro da MTT, que é um dinheiro lá que a gente dá. Já era revolucionária lá, então, né? Gente, Contra-revolucionária. Desde Porque sempre. eles são os revolucionários. Eu seria presa lá. Isso E com quantos ela anos você incitou tinha? ódio contra mim. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 6, 7 anos. Que eu era uma criança e a professora ficou ser falando pra me chamar contra-revolucionária de em Cuba é contra-revolucionária. gravíssimo. Vai preso, é bem grave. Não, minha mãe era chamada toda vez na diretoria, porque eu achava uma palhaçada. Todo dia tinha que se apresentar lá no... A gente cantava o hino nacional de Cuba, falava seremos como el Che, ou seja, seremos contra um sanguinário, entendeu? Um matador, se é o sangue frio. E se não fizesse isso, chamavam os pais. E eu achava uma palhaçada, eu falava, mãe, pra que isso? E você era chamado também, você era escolhido todo dia um aluno para você recitar um poema sobre revolução também, né? E sobre Fidel. Na frente de toda a escola. E levar flores pra Camilo Cienfuegos, pra Che Guevara. E uma vez eu também não queria. E chamaram minha mãe. Minha mãe falava, Zoe, pelo amor de Deus, decora isso e fala lá na frente. E eu, mãe, mas é uma palhaçada, eu não quero. Zoe, por favor. Por quê? Porque os pais sofriam as consequências no trabalho, em tudo. E eu sempre me criei com a seguinte frase, de ter duas caras. Porque assim, o que eu ouvisse em casa eu não podia repetir na rua. Então minha mãe sempre falou pra mim, sou eu que você ouve aqui, você não pode repetir na rua. É porque o seu pai já estava Sabe? aqui, Doble já tinha moral, né? A gente fala. De medo.